sobre vós o Espírito Santo. Vendo-o, aí vendo-o eles, tem uma vírgula, e está escrito assim: e foi elevado às alturas. Em Lucas, em Atos, Lucas fala às alturas, mas no Evangelho de Cristo segundo Lucas, o próprio Lucas vai registrar elevado ao céu. Preste atenção que tem uma vogal que altera tudo aqui. Lucas não diz que ele foi levado ao céu. Lucas disse que ele foi elevado ao céu. Há uma diferença muito grande de ser elevado para ser levado. Levado significa levado. Levado sem a vogal E significa ser removido do lugar via ação de outra pessoa. Ou seja, para ser levado, alguém maior ou mais forte tem que remover do lugar. E elevado é aquele que sobe ou se desloca ou vai às alturas por si mesmo, pela sua própria força, capacidade ou poder. E a Bíblia não diz que ele foi levado, a Bíblia diz que ele foi elevado. Então você vai ver isso aqui, ele está em pé no Monte das Oliveiras e liberou a última palavra. Quando ele libera a última palavra, Lucas descreve em Lucas 24, versículo 51. Ele estende as mãos em glória sobre os discípulos e abençoa os discípulos. E após abençoá-lo, ele pelo seu próprio poder, ele vai se elevando aos céus, pela sua própria glória, pela sua própria potencialidade. Ele vai se elevando, e preste atenção, como que vai acontecendo. Ele vai se deslocando do solo, e o seu pé, seus pés não tem mais contato com o terreno. E ele já fica pairando. E ele vai subindo, mais leve do que a lei da gravidade. Só para você entender, é como se esse pedestal estivesse aqui, e pelo seu próprio poder, depois de fizesse, vai se elevando, 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 e ele foi subindo, 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 e os discípulos vendo com os olhos nele, ele vai subindo, passa pelo tronco dos discípulos, passa pela face dos discípulos, ele está subindo, e os discípulos o acompanhando, ele sobe, 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 mais leve do que a lei da gravidade. Só que você vai ver nesse texto, ainda no 9, que uma nuvem o recebeu, ou seja, se essa nuvem o recebe, então não é uma nuvem qualquer, não é uma nuvem que fica no espaço sideral. Que nuvem é essa que o recebe? Esta nuvem não está carregada de chuva. Esta nuvem acompanhou Israel pelo deserto. E esta nuvem o recebe. E ele vai entrando e recebendo pela nuvem. Preste atenção num detalhe. E os discípulos olhando. E a cabeça dele entra pela nuvem. Os discípulos só vê agora do tronco para baixo pendurado. E da cabeça já está dentro da nuvem. E ele vai subindo. Agora os discípulos já não vê mais o tronco. A parte superior já está por dentro da nuvem. E os discípulos só vê da bacia dele para baixo, pendurado em glória. E de repente os discípulos procuram os pés. Cadê os pés? Ele já está por dentro da nuvem. Só que tem um detalhe. O que está acontecendo por trás desta nuvem?
Deus não revelou a Lucas, mas teve um homem na Bíblia que viu, teve a revelação e a inspiração divina do que estava acontecendo por trás dessa nuvem. Lucas só viu a nuvem de cima para baixo, mas teve um homem que viu a nuvem para dentro do céu. Para dentro do céu. Lucas só registrou e viu quando ele entrou na nuvem, mas teve um homem que viu que estava por trás da nuvem, e este homem registrou na Bíblia, e este homem que viu foi Davi, e Davi vai registrar isso no Salmo 24, e no Salmo 24 Davi canta assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças. O que são essas portas? O que são essas portas? Todo general dentro da cultura militar e da história bíblica, todo general que vinha do campo de batalha e que vinha como vencedor, era tocado alarim na porta da cidade, os portais eram abertos e ele entrava com honra por dentro da cidade, porque ele tinha vencido os seus inimigos e ele voltava agora vitorioso. E agora Lucas está vendo os discípulos olhando, ele entra por uma nuvem. O que está por trás da nuvem? Tem um céu aberto e há um cortejo de seres angelicais. Esse cortejo de seres angelicais estão para recebê-lo, e quando recebe, os anjos que estão na vanguarda fala para todos os corais de anjos que estão na retaguarda e anuncia: levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, porque entrará o Rei da Glória. Os anjos que estão vendo aqui vê que ele vem em glória, vem resplandecendo, mas os anjos que estão lá na retaguarda perguntam aos que estão na vanguarda: quem é este Rei da Glória? Quem é este Rei da Glória? E os anjos que estão aqui vendo ele triunfante diz: é o Senhor forte, é o Senhor poderoso na guerra. E canta mais uma vez: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entrada eternas, e entrará o Rei da Glória. Aí mais uma vez os anjos da retaguarda perguntam: quem é este Rei da Glória? Aí eles cantam: é o Senhor dos Exércitos. Preste atenção num detalhe: os anjos anunciam: é o Senhor dos Exércitos. Ele tem 4 exércitos. Primeiro exército é Israel, segundo exército é a criação, o terceiro exército é os anjos, e o quarto exército é a igreja. E quando diz Senhor dos Exércitos, está dizendo assim: quem está aqui, chegando aqui, é o nosso general, é o nosso comandante, é aquele que reina sobre nós, ele é o Senhor da glória, o Rei da glória. E os anjos cantam num só corais, num só uma voz: Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. E ele vai entrando as mansões, e os anjos cantando: Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. E ele vai em direção ao trono do Pai, e ele, porque de lá ele saiu, e os anjos cantam: Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. O Pai, eu vou usar uma linguagem antropomórfica, isso está escrito, mas eu vou usar uma linguagem antropomórfica para vocês entenderem. O Pai levanta-se do trono, e ele chega com a sua caixa craniana, para vocês entenderem, marcada por coroa de espinho. E onde os homens colocaram a coroa de espinho, o Pai vai e coloca coroa de glória. E quando o Pai coloca coroa de glória, o Pai diz a ele: filho, assenta-te à minha direita. E ele se assenta à direita
do Pai. E quando ele se assenta, isso está acontecendo dentro do céu, e os discípulos no Monte das Oliveiras ainda olhando, e isso discorrendo tudo dentro do céu. Aí ele assenta à direita do Pai, olha para o reino angelical e diz assim: vem aqui 2 anjos, vem aqui. Meus discípulos pensam que eu ainda estou na nuvem, desça lá, avisa para eles que eu já cheguei aqui, já fui recebido pelo meu Pai, já fui coroado de glória, já estou assentado ao lado do meu Pai. Diga para eles que a promessa sobre o derramamento do Espírito Santo está valendo, está de pé. E diga para eles que da mesma forma que eles me viram subir, é da mesma forma que eu hei de voltar para buscá-los, e diz a Bíblia que os 2 anjos desceram mais veloz do que a velocidade da luz, e os discípulos ainda olhando para o céu. Os anjos perguntam: varões galileus, por que estáis com os seus olhos fitos nos céus? Ele já chegou lá, ele já foi coroado, ele já está sentado ao lado do Pai, e ele mandou avisar para vocês que esse Jesus, que dentre vós foi recebido no céu, há de vir. Agora deixa eu dar um detalhe aqui só para vocês entenderem. Lembra que eu falei do verbo elevar? A Bíblia não diz que ele foi levado, a Bíblia diz que ele foi elevado. Essa palavra vai gerar a palavra elevador. Aí você entende que elevador é para carregar pessoas. Aí você chega, João 4:3. Jesus diz assim na promessa: virei outra vez. Aí ele não diz assim para os seus: vocês serão elevados. Mas ele diz assim: virei outra vez e levarei. Eu sou elevado, eu posso, mas vocês não. Vocês eu levo. Vocês eu arranco, vocês eu tiro, vocês eu mudo de lugar, vocês eu removo. Com quem diz: vocês aqui são peregrino, forasteiro. E ele disse isso na sua oração: vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. E Deus te trouxe hoje aqui para lhe dizer que Ele há de vir. Ele há de vir. Ele há de vir, Ele há de vir, aleluia, 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 aleluia. E os anjos disseram: esse Jesus que dentre vós foi recebido no céu, há de vir, assim como para o céu os viste ir. Ou seja, da mesma maneira que ele subiu, é a mesma maneira que ele voltará. Agora preste atenção, ele virá. Ele virá. Em rápidas palavras, eu vou dizer para vocês o que vai acontecer. Eu disse para vocês o que aconteceu na subida dele. E agora eu vou dizer em rápidas palavras o que vai acontecer na descida dele. Para vir te buscar. Um detalhe: ele, enquanto estava na terra, ele disse que o dia da sua vinda, nem o Filho do Homem, nem os anjos sabiam. Hoje ele sabe, desde o momento que ele disse: todo o poder é me dado no céu e na terra, que tomou posse das prerrogativas da sua onisciência, onipotência, onipresença, ele sabe. Mas até hoje os anjos o não sabem. Os anjos o não sabem. E ele está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós, exercendo o ministério sacerdotal. E quando chegar o momento dele vir para nos buscar, o Pai vai dizer para ele o que ouviu dele quando ele fez a oração sacerdotal. Na oração sacerdotal de João 17, Jesus orou assim: Pai, é chegada a minha hora, glorifique o teu Filho,
pois o teu filho tem glorificado a ti. Agora ele vai ouvir o que disse do pai, o que ele disse para o pai. Agora, quando bater o momento certo no calendário profético divino, o pai vai olhar para ele à direita e vai dizer: filho, é chegada a tua hora. Glorifica teu pai, pois o teu pai tem glorificado a ti. E ele vai receber a ordem do pai. Chegou o momento de buscar a sua igreja, a sua noiva. A segunda coisa que vai acontecer no céu é que ele vai se levantar do trono. E quando ele se levantar do trono, a terceira coisa que vai acontecer dentro do céu, ele vai ao reino angelical e vai anunciar pela primeira vez que chegou o dia do arrebatamento da igreja aos seres angelicais. E quando ele anunciar aos anjos: eu vou descer para buscar a minha noiva, os anjos aumentarão a intensidade de louvor e adoração. Haverá um júbilo, haverá uma festa. Os anjos aumentarão e os anjos aumentarão a intensidade. Um olhará para ele e dirá: aleluia, o Senhor reina. Outros seres angelicais dirão: o Senhor é o Todo-Poderoso. Outros serafins voarão e olharão e cantarão: Santo, Santo, Santo. Os anjos em forma de coral: Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. E todos os seres cantando, cantando. Os serafins cantam, os arcanjos cantam, os anjos cantam, e todos cantam, 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 cantam. Uns cantam: digno é o Senhor. Outros cânticos: Ele reina. Outros cânticos: Todo-Poderoso. Outros dizem aleluia. Outros dizem glória a Deus. E deixa eu falar um pouquinho aqui, deixa só para abrir um leque aqui. Eu estou falando de uma adoração dentro do céu, e isso está no livro do Apocalipse. Se você não gosta de glória a Deus e aleluia, eu não te aconselho ir para o céu, porque glória a Deus e aleluia não é louvor da Assembleia de Deus. Glória a Deus e aleluia é um louvor celestial, porque se você ler Apocalipse 19, ele está no trono e os seres estão cantando aleluia. Outro chega e diz: glória. Então se você quer ir para lá, comece a ensaiar aqui, dizendo aleluia, glória. Eu não vou mandar você dar glória a Deus. Eu não vou mandar você dar aleluia. Mas o que eu quero afirmar é: se você almeja o céu, já começa a ensaiar aqui.
Vocês sabem por que eu estou parado? Eu estou vendo vocês adorando a Deus e eu estou viajando como aquela multidão, como estrela do céu, areia do mar, grão de areias do mar, tudo junto, numa uníssona voz, cantando. E os anjos olhando para nós e falando assim, eu queria ser igual a eles. Sabe por quê? Porque os anjos nunca serão igreja, sempre serão anjos. E nós somos igreja. E outros anjos cantam por natureza, porque existem para cantar. Mas os anjos nunca souberam o que é perdão de pecado. Os anjos nunca souberam o que é ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Os anjos nunca souberam o que é ser comprado pelo sangue de Jesus. Os anjos nunca souberam o que é ter o selo do Espírito Santo. Os anjos nunca souberam o que é ser batizado com o Espírito Santo. E os anjos nunca souberam o que é ser a noiva do Cordeiro. E você que veio das trevas, veio do mundo, veio da garra do pecado, lavado, remido, purificado, hoje é noiva. E os anjos ficarão cantando para ele. Eu fico imaginando os anjos. Haja vista que eles tinham desejo de pregar o evangelho. E o pai disse, não, vocês não vão pregar. Vai ser para a minha igreja, vai ser para o meu povo. Aí fica imaginando, a gente queria pregar o evangelho, ele deu para a igreja. Imagine isso, a gente não sabe o que é perdão. Haja vista que um terço, quando pecou, ele já baniu logo. Vai para a profundeza do inferno. E a gente peca, perdoa-nos. Errei, dai-me uma chance. Para que eu possa liberá-los, porque isso aqui é muito rico. Eu só vou te dar duas coisas que vão acontecer agora dentro do céu. Ele anuncia os anjos aumentam a intensidade de adoração. Aí quando ele anuncia, ele chama, isso é uma probabilidade, porque Paulo disse, é como voz de arcanjo. Aí ele pega um ser vivente e chama o ser vivente, e ele ordena ao ser vivente, pegue a última trombeta. Pega a trombeta. Essa trombeta está hoje até hoje intacta, porque ela está patenteada, ninguém tem acesso. Paulo diz que a trombeta é de Deus, só Deus exerce governo sobre ela. Só Deus manda, ninguém pode tocar. Aí vai chegar nessa hora, ele vai dizer assim, pega a trombeta. Ele vai dizer assim, empunha a trombeta e toque a última trombeta. Toquem a última trombeta, anunciando, o rei está voltando, o rei está voltando, o rei está voltando. Ao som da última trombeta, ele anuncia a noiva, cessou as dores, cessou os sofrimentos, cessou a perseguição, cessou a tentação, cessou a afronta, chegou a hora da partida e o toque ecoa. Esse som soará dentro do céu, nos quatro cantos da terra. Os surdos ouvirão, os mortos ouvirão. Você que anda no Espírito ouvirá
e entenderá. É o meu Senhor que está me chamando. É o meu Senhor que está me chamando. É o meu Senhor, é o meu Senhor. É o Rei, é o Rei, é o Rei, é o noivo. Aí vem o noivo. É assim mesmo.